Essa questão de identifica, não identifica, eu digo, a gente foi criado, todos nós, numa sociedade que nos convence de que isso é errado, né? O que se busca convencer isso é errado, né? A homossexualidade é algo errado e condenável, enfim, toda aquela carga. Sim. Claro que na minha adolescência, né, eu me questionava sobre isso. Tinha um questionamento, mas não tive nenhuma experiência, né, com outro homem até meus 25 anos de idade. E na minha adolescência, assim, no início da minha juventude ali, me apaixonei por uma menina e para mim aquilo estava encerrado, aqueles questionamentos, eu realmente vivi, né, um grande amor para a época e então aquilo para mim estava encerrado. Depois de alguma forma isso voltaram esses questionamentos, né, sobre sentir atração por um outro homem, enfim, e finalmente, quando me permiti ter uma experiência, ter me apaixonado por outro homem, né? e ter sofrido com isso, inclusive. Imagina. Porque não me permiti viver aquilo e não me permitir viver aquela experiência, porque, né, emoções conflitantes, puxa vida, né, não queria reconhecer que eu estava envolvido afetivamente, sim, com alguém, porque eu não podia apresentar nem para minha família, que eu não sabia como é que reagiriam, os amigos, como é que eu vou fazer. Em relação a isso, então eu não me permitia viver aquilo e, bom, esta outra pessoa, ela seguiu a vida, né? Sim. Me deu um pé na bunda e disse, se você não vai se permitir viver, exatamente, eu vou viver a minha vida, eu vou seguir. Mas aquilo foi importante, aquele sofrimento, para poder justamente fazer cair a ficha. Puxa vida, né? Eu realmente sou gay e tenho que entender isso, e tenho que conviver com isso e lidar com isso. A primeira vez que eu falei sobre isso com a minha mãe, ela diz assim, puxa vida, meu filho, mas por que então na vida pública, né? Porque tinha esse receio, tá na vida pública, vai ser especialmente doloroso, né? Por causa disso eu digo, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas não é nada errado, eu sou uma pessoa decente, de caráter, honesta, entendo, né, que de alguma forma inteligente, capaz, sim, na gestão pública. A primeira vez que eu falei sobre isso com a minha mãe, ela diz assim, puxa vida, meu filho, mas por que então na vida pública, né? Porque tinha esse sim, receio, tá na vida pública, vai ser especialmente doloroso, né? Por causa disso eu digo, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas não é nada errado, eu sou uma pessoa decente, de caráter, honesta, entendo, né, que de alguma forma inteligente, capaz, sim, na gestão pública, para dar minha contribuição. Agora, porque eu gosto de uma pessoa do mesmo sexo, não posso então me realizar profissionalmente naquilo que me sinto vocacionado, porque por causa da minha orientação sexual não é justo isso, né? Então, aos poucos isso foi sendo entendido em casa e enfim, hoje é absolutamente tranquilo. Que bom. Mas quando eu concorri a prefeito, tinha, como você falou, sempre essa coisa e tal. A primeira fake news que eu recebi foi tua. Foi um e-mail com uma montagem tua. E aí, agora lá naquela eleição de prefeito, na verdade, até eu já tinha tido, na verdade, a experiência. Mas eu sempre cuidei para não ser um personagem, na verdade, né? Para não criar um personagem. Algumas pessoas próximas, alguns conselheiros políticos diziam, não, você tem que aparecer com uma mulher, você tem que não sei o que tal, e eu sem nunca ter falado para eles sobre a minha orientação sexual. Uma vez me perguntaram, logo depois saiu, me lembro da foto aquela minha sem camisa, que acabou tendo repercussão e tal. E aí a Veja me faz uma entrevista e me pergunta, mas como é que é? O prefeito está solteiro? Como é que faz uma mulher para conquistar o prefeito? Não, para me conquistar uma pessoa tem que ser interior. Eu respondi assim, na verdade. Eu lembro disso. E aí eu me lembro que o jornalista que me acompanhava na época dizia assim, não fala uma pessoa, fala uma mulher. E eu digo assim, eu sei do que eu estou fazendo, entendeu? Eu não quero ser acusado, no momento que eu me entendi como um homem gay, eu não quero ser acusado de estar escondendo ou de estar, no mínimo, assim, escondendo, nunca me senti, porque eu não tenho nenhuma obrigação de falar da minha vida íntima, pessoal. Mas eu não quero criar o personagem, eu não quero mentir, eu não quero dizer que não, né? Eu posso não falar sobre o assunto. Eu me lembro que a única jornalista do Diário Popular aqui, que me perguntou, não frontalmente sobre isso, logo que começaram especulações mais fortes a respeito, ela me pergunta, como é que você lida com as especulações a respeito da sua sexualidade, prefeito? Ela não perguntou frontalmente se eu era ou não era gay, enfim. Eu cuidei de responder para ela, disse, olha, eu não trato desse assunto porque considero que não é um assunto. Falar sobre ele, responder uma pergunta sobre a minha orientação sexual, seria admitir que tenho o direito de perguntar. Eu não entendo que tenho o direito de perguntar, eu acho que não tem relação com a minha vida pública, né?
Então eu nunca quis criar um personagem sobre isso, mas tendo alcançado a posição que eu alcancei como governador, né, de uma dimensão nacional, né, pré-candidato à presidência da República, eu disse, poxa, chegou a hora de falar sobre isso. Eu não quero encerrar o meu mandato, já tinha falado para o Thales, né, hoje meu marido, fizemos, né, um contrato de união estável. Tem até contrato de união estável. Fizemos. Então aí eu digo para ele, eu não pretendo terminar o meu mandato sem falar sobre isso. E eu falei para ele porque quando a gente sai do armário, a gente tira o outro junto, né? A gente tira o outro junto. Eu falei para ele porque eu digo, você precisa resolver dentro da sua família as coisas. O pai dele não sabia. Também não era resolvido. Né? Não era resolvido, né? O pai não sabia. Então, digo, trabalha isso internamente porque, puxa, eu me sinto... Eu realmente acho que chegou a minha compreensão de que antes eu falava que não era um assunto, não deveria ser um assunto, mas eu entendi, não. Eu acho que deve ser um assunto. Deve ser trazido. Porque governar não é só mexer com planilha, com recursos, fazer obras. É também sobre ajudar a dirigir num caminho correto do ponto de vista civilizatório. As pessoas precisam entender. Poxa vida, o cara foi prefeito, é governador de um estado importante da federação. É gay e isso não interfere na capacidade dele. E talvez o Rio Grande do Sul não seja um estado tão conservador. Claro que há conservadores e há, né, reações e tal. Como se diz, porque aqui se elegeu no início dos anos 90 um governador negro. Depois, uma das primeiras mulheres a governar um estado no Brasil foi também aqui no Rio Grande do Sul. Poucos estados até hoje tiveram governadoras mulheres, com a Ieda. E o primeiro governador reeleito é aquele que se assumiu gay. Então talvez o Rio Grande do Sul não seja... Né? Então não foi um problema. Tu não foi, te atrapalhou. Não foi. Mas